Milhões acordou? Você é um traíra. Não, porque ele viajou de madrugada. Descansou agora durante o dia, né? Óbvio. Tá no ar? Tá no ar. Fala boa noite pra ele. Uso de Guayaquil, 2 horas a menos? 2 a menos em Guayaquil, né? 2 a menos. Fala, Melhose. Tudo bem, Melhose? Como é que tá? Tudo bem, meus amigos? Tudo tranquilo. Fala, Pretzel. Tranquilo, meus amigos? Como é que estão? Olha, tô aqui já esperando vocês às 7h30, eu tava acordado, desde que cheguei aqui a Guayaquil, aqui a Quito, olha só. A confusão com o confuso, e realmente, numa viagem muito longa, foram 12 horas, a gente chegou aqui por volta das 3 da tarde no horário de Brasília, 1 da tarde no horário local, deu tempo aí de comer alguma coisa, conhecer um pouquinho a culinária local e já ficar por dentro do treino do Palmeiras, que terminou agora há pouco. O Palmeiras acaba de finalizar a sua atividade no CT da seleção equatoriana e, a princípio, sem grandes novidades. A gente está na guarda aqui do boletim do treino, mas o Verdão deve ter a mesma base do último jogo contra o Flamengo, com 2 mudanças prováveis apenas. A tendência é que o Fux volte para o banco e o Murilo retome a posição como titular. A outra dúvida é no meio de campo entre Maurício e Rafael Veiga. A tendência é que o Maurício continue com a vaga, porque vem de uma boa sequência. De resto, a mesma equipe com Gustavo Gomes, Piquerez, lado direito de Kelvin, meio de campo de Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Felipe Anderson, a dupla de ataque de Flaco Lopes e Vitor Roque. Quito está muito frio, chovendo, o clima vai ser tenso aí para o jogo na altitude, que acontece amanhã às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Estou à disposição aí, meus amigos. Como é que tá Guayaquil aí? Guayaquil eu não sei, Capelo. Tô em Quito. Chega, Capelo. Já abri errado, ó. Tem gente mandando abraço aqui, tá sendo reconhecido até internacionalmente, hein, Capelo. Mas, ó, realmente, o clima é de chuva, você tá vendo aí umas trovoadas no fundo, né? A gente tá tomando uma ventania aqui, uma chuvinha, mas não é aquele frio absurdo ali, um casaquinho resolve. Acho que os palmeirenses não vão ter problema não para acompanhar esse jogo. O estádio, boa parte do... Diga, Pretzel. Melhose, é a questão da violência no Equador, né? Porque quando teve LDU e São Paulo aí, havia uma preocupação em relação a isso, né? Agora é o Peru que está em estado de sítio, né? Inclusive, da final ainda está confirmada lá, no final mais o Peru. Mas provavelmente saia lá. Eles não estão querendo levar a final também, estudando para o Paraguai? Se der problema no Peru, eu imagino que possa ser no Paraguai. Falou-se até Brasil, viu? E aí no Equador, hein? O clima está melhor no país em relação à violência? Então, Pretzel, conversando com alguns locais, desde que a gente chegou, eles deixaram bem claro que a cidade de Quito, por ser um ponto mais turístico e talvez até o ponto mais envolvido do Equador, é onde menos tem esse tipo de caso. A gente teve no outro final de semana um caso com, se não me engano, 14 mortos, 17 feridos, tiroteio em relação ao narcotráfico, algo que é muito frequente aqui, infelizmente, mas foi em Guayaquil, que é uma cidade realmente com índices de violência mais elevados. Em Quito, a segurança é tranquila. E falando de uma primeira impressão, né, desde que eu cheguei aqui poucas horas na cidade equatoriana, não parece ter nenhuma preocupação acerca de violência. A população local não indica nada em relação a isso, não. Então, acho que para o jogo de amanhã e para o palmeirense que já está por aqui para acompanhar esse jogo, segurança não vai ser um grande problema. Claro, qualquer cidade na América do Sul, a gente tem que ficar atento, tem índices de violência alarmantes, mas não é o local mais preocupante do Equador, não, nesse momento. Pretzel. Vocês acham o Palmeiras muito mais favorito contra a LDU do que o Flamengo contra o Racing? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Palmeiras e Racing não seria um absurdo. Palmeiras e Racing na final? Não. Flamengo e LDU seria um absurdo. Seria um absurdo. Eu acho que o Palmeiras precisa estudar um pouquinho o que a LDU já fez até agora, né? Ficou com a mesma pontuação do Flamengo no grupo, né? Foi um grupo que teve uma liderança tripla, né? LDU, Flamengo classificados e o Central Córdoba também fez 11 pontos. E a LDU não deu a menor chance. Nós fizemos esses 2 jogos aí, o Pretzel, e o João também estava nessa com a gente. Não deu a menor possibilidade em 2 jogos para o São Paulo e LDU. Então é bom tomar cuidado, né? E tentar fazer aí um resultado... Um empate acho que já estaria bom. Eu não desconsideraria um empate como um bom resultado aí em Quito. Nos últimos 9 jogos da LDU, pensar contra brasileiros, 6 vitórias e 3 empates. Não perdem há muito tempo. Aí em Quito, Aí em Quito. Isso em Quito. Olha aí. Isso em Quito. E tem um desempenho grande também em relação a brasileiros na história, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que a LDU venceu o Palmeiras em Quito aqui em 2009. Foi campeã em cima do Fluminense em 2008, inclusive com o goleiro que vai ser titular amanhã, né? O Domingues, porque o Vale está lesionado. A gente tem algumas imagens que o nosso Pedro Cunha separou, grande produção. E é isso, são 15 jogos no Equador, da seleção equatoriana, do Palmeiras contra times equatorianos, 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Tem bons números também o Palmeiras jogando fora de casa, mas a LDU do Thiago Nunes é um problema
contra equipes brasileiras. Eu tô surpreso que o Palmeiras perdeu 4 vezes para ele. É verdade, eu também não sabia desse dado. Agora, tem um dado positivo. Não, 4 vezes contra equatorianos. Equatorianos. Entendi. Tem um dado Ele deu curioso, por uma né? vez só. Ô Bruninho, você trouxe aí, Miliose, na programação, o Palmeiras não perde para times gringos na Libertadores jogando fora de casa há mais de 2 anos, que a gente tá mostrando aí, ó. Contra estrangeiros em 2025, é só madeira do Palmeiras, ó. Ganhou do Sport Cristal. A última derrota, Capê, foi em abril de 2023. O Palmeiras mandou um time reserva, você vai lembrar contra o Bolívar. Lembro. Perdeu em La Paz. Foi a última derrota. Inclusive, o Palmeiras, essa foi a última derrota do Palmeiras em altitude. O Palmeiras venceu já a Independente Del Valle no ano passado, em Quito, por 3-2. Também tem vitórias na Bolívia. Venceu, por exemplo, nessa Libertadores a equipe de Bolívia lá. Então, o time tinha 6 jogos em altitude, venceu 5. Então, só essa derrota com o Bolívar aí. Se a gente levar em consideração esse jogo no universo maior, são 30 jogos com apenas uma derrota contra times estrangeiros na Copa Libertadores. Então, retrospecto não é o que falta pro Palmeiras, não, para esse duelo de amanhã. Tá? Uma pergunta rápida. Você sentiu algum efeito da altitude? Porque a gente sabe que em La Paz, só de você descer do avião, quando o avião tá pousando, você já começa a ficar meio mareado. Aí em Quito é uma altitude, mas não é tão alto quanto La Paz, mas é obviamente mais alto do que o nível do mar. Você sentiu algum efeito? Você que não vai correr como os atletas, tem aí alguma coisa ou você tá de boa? É porque eu tenho histórico de atleta, né, Capê? Não, tô brincando. Eu, jogador de vôlei na USP. Vôlei na USP, tu é líbero com esse tamanho aí, né? Não acerta uma manchete também. Mas... não, boa recepção, Press. Mas, realmente, aqui eu não senti nada, viu? 2.800, né, o número certinho da altitude aqui em Quito, eu não senti nenhuma diferença, viu, em relação a São Paulo. Acho que não é uma questão que, para quem vive, né, normalmente, afeta tanto. Mas imagino que dos atletas sim. E pelo que o pessoal falou por aqui, a adoção da estratégia do Palmeiras foi diferente, né? E talvez isso seja um ponto a ser considerado, porque o Palmeiras chegou aqui ontem, né? Chegando na terça-feira, viajou ontem, e fez uma adaptação um pouco mais longa para se adaptar ali à altitude e conseguir chegar já mais acostumado. Não é o que muitos times fazem. O Palmeiras mesmo já chegou a viajar no dia do jogo ali para chegar e não ter muito tempo de adaptação para não ter problema. Os locais aqui, eu conversei com o taxista, falou, tá certo quem chega em cima da hora, quem chega antes vai ter problema. Então aí é uma discussão mais científica, né, para saber se o Palmeiras sai prejudicado ou beneficiado de ter chegado um pouco antes para se acostumar. Mas assim, 2.800... eu não senti tanta diferença. O lugar mais alto que eu já tive aí em São Paulo, por exemplo, foi Campos do Jordão. Se eu não me engano, tem 1.200, né? Então é um... Mas ainda assim, não mudou muito a vida por enquanto, não. Essa diferença aí são quase 2.000, né? Se você for comparar com as alturas das cidades da Bolívia, né? Umas um pouco mais, menos, mas enfim... Então não é uma diferença tão gritante assim, pelo menos é o que a história dos últimos anos tem contado quando a gente ouve jogadores, treinadores e o pessoal do staff médico, né, fisiologista, tal, que cuida disso, os próprios médicos, né, quando os jogos são nessa altitude aí. É nesse momento em que Pretzel e João Paulo Capelanes... Milhoso. Não sentiu nada em Campos do Jordão, cara. O quê? Não, foi isso que eu falei. Não senti nada por aqui, cara. Eu fui a Campos do Jordão e não senti nada. Não, programa eu tô comparando o local mais alto que ele contextualizou que a experiência dele foi... Ô, Miliose, eu entendi. É que os dois foram traíras com você, mas tudo bem. Não responde. Olhou pra mim e começou a rir, eu não aguentei, velho. Desculpa, Miliose. Pô, Campos do Jordão é uma das cidades mais altas do Brasil, né? Pois é. Eu acho que é a mais alta. Eu acho que é a mais alta do Brasil. É a mais alta do Brasil, em alguns pontos a mais alta do Brasil. Foi uma comparação completamente normal. Um abraço pro Brasil. Normal. Mas assim, você não sentiu nada de diferente em Campos do Jordão, né? Tá. Nada de diferente. E aí, você sentiu alguma coisa de diferente também, não? Pô, se eu for no Pão de Açúcar, eu tô destruído, então, cara. O chocolate quente de Campos é mais denso. Ai, caramba, velho. Bruninho, você é maravilhoso. Deixa eu perguntar uma última pro Miliose. Não, sobre o Carlos Miguel. Tá confirmado o Carlos Miguel mesmo, né? Ele será o titular e o Lomba na reserva, é isso? E o Palmeiras fez um treino agora há pouco, você acha que está aguardando ali a confirmação que o pessoal da comunicação costuma passar de quem treinou como titular.
mas até a segunda ordem, Carlos Miguel é o goleiro do Palmeiras nesse jogo e o Lomba segue no banco de reservas. Então, nada muda aí em relação à posição de goleiro. A gente falou também, né, agora há pouco, que o Del Valle também tem uma dúvida no gol, mas tem outra dúvida que a gente estava conversando hoje, é o Alzugaray, o argentino, que inclusive fez um dos gols, né, contra a equipe do Botafogo. Olha o pênalti de novo que eu tô revendo. Só o pênalti é brasileiro. É que o Bernabé é burro também. Calma, já tem cartão amarelo também. Deu uma oscilada na linha do Milhosa, daqui a pouquinho ele volta aqui. Impressionante, cara. Mas ele confirmou. Ou a altitude, né? Ou a altitude, exatamente. Ó, mais um palmeirense brabo, porque eu disse que o Flamengo é o maior clube da América do Sul. Qual? O Edson Piva delira. Prédio, qual o nome do estádio do Flamengo mesmo? É verdade, muito maior que o Palmeiras. Maracanã. Ah, irmão. O estádio Eu não do vou entrar Flamengo é nessa Maracanã. Qual é o estádio do Flamengo, Cassada? Na tua opinião? Maracanã. Eternamente Maracanã. Corinthians, Por Corinthians favor, quando irmão. não tinha Neoquímica Arena, ele Pacaembu tinha era o estádio. estádio do Corinthians. Não era. Ah, como não era, irmão. João? Claro que não. Não, Claro que não é. vamos aqui, vamos lá. Entendeu? Fantasia, estádio do Alô? Corinthians, onde o Corinthians jogava O Bruninho sempre. voltou, o Bruninho É voltou. onde Deu o uma Corinthians oscilada aí, jogava Bruninho, mas sempre. você voltou 100% aí. Tá Você na tava escuta? falando do Carlos Miguel e Lomba. Isso. Isso. Só para confirmar, então, o Carlos Miguel deve ser o titular. E deu uma informação também em relação à LDU, porque tem outra dúvida. O Alzugaray, que é meio-campista argentino, fez uns gols contra o Botafogo, inclusive, na LDU eliminando o Botafogo, também é dúvida para o jogo de amanhã. Então, é o goleiro Gonçalo Barros, o Alzugaray, camisa 10 da LDU, também é dúvida para o programa de amanhã, viu, gente? Muito bom. Maravilha, velho. Ó, 100%. o Denis entrou no grupo aqui, tá numa reunião Sim. no quarto. Teve Aí tá alto. tudo certo. Virar pra cá? Isso. Não, acho que não, porque tá reunião. Quarto. Reunião. Ele tá no quarto. Reunião. Aí é o Ele não vai Teve sentir alto, né? efeitos na altitude Não, do quarto no andar. quarto né? andar, não. De Campos E do o Jordão, Silvio talvez. Miceli diz que a bolacha de leite maltado é maravilhosa. O Silvio Miceli diz. Grande abraço. Maravilhoso. Eu vou ter que empanar ele um dia. uma Ele é figura, um cara uma maravilhoso. Eu amo esse cara, velho. Bruninho, mais alguma coisa aí? Direto Hoje de Quito? eu estive hoje em Guayaquil, em Quito e em Campos do Jordão, na mesma casa. Impressionante. Você sentiu a altitude mais onde? E Em na Campos USP do Jordão, também. na USP. Teve na USP também. Ei, Bruninho, mais alguma coisa aí? Vou sentir. Diga. Não, Capê, é isso. Então, só pontuando, o Palmeiras fez atividade hoje no CT da Seleção Equatoriana. Foi uma mudança de última hora. O Palmeiras tinha planejado fazer o treino no estádio Bel Nacional, em Itahualpa. Mas teve uma mudança aí de logística, porque sábado tem show da Shakira aqui em Quito. Então o pessoal já começou a montar as coisas lá e o Palmeiras foi remanejado. Mas de resto, sem novidade, o Verdão, repito, provável de Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Ivan Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque para o jogo de amanhã. Pedro. Palmeiras favorito, concordam? Eu acho que vai Sim. ser empate esse jogo amanhã. Empate. Sim. E aí decide tudo aqui. Que Você não acha é. que a LDU vai ter a mesma postura do que teve contra o São Paulo? Contra o São Paulo, os caras foram pra fazer 1, 2, 3, né? Terá. Será que não vão ter o respeito necessário Não. contra o Palmeiras? Eu acho é que uma das vão correr maiores esse forças do risco. continente? Vão correr esse risco. Vão correr. E se fizer isso, é uma boa chance. Porque o Palmeiras gosta de enfrentar adversários que tentam jogar também, né? Porque o Palmeiras tem enfrentado muitos rivais que só ficam lá atrás. Quando ele pega adversários que querem jogar, ele normalmente se dá bem, né? Exceção feita ao Flamengo no último domingo, que quis jogar e venceu o Palmeiras, mas enfim, tecnicamente foi um grande duelo entre Palmeiras e Flamengo. Mas eu tô com o Pretzel, eu acho que um empate não é um resultado ruim. Também acho que não. Não é um resultado ruim. Libertadores, É. cara. E Pelo amor de depois faz o serviço aqui agora. Se o Palmeiras fizer 3-0 lá, Acabou. 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 Como 3-0. Eu acho que se o Não, Palmeiras eu tô fizer- inventando. eu acho que Se fizer o Palmeiras 1-0, eu também acho. Não, eu tô falando 3, 1-0 porque a vaca 3-0 deitou. acaba com o jogo da volta, 1-0 né? a vaca deitou. Você viu, o Palmeiras estragou o jogo contra o Universitário, pô. Não devia nem ter esse jogo da volta. Qual foi aquele jogo que o Palmeiras pegou nas quartas um time da Colômbia? Fraco time. E já decidiu no primeiro jogo de 4-0 lá. Pereira? Pereira. Deportivo Pereira. Nas quartas de final, lembra? Tocou 4 lá e aqui fez um amistoso. O Palmeiras na Libertadores tá demais, cara. Tá demais. Tá O time com- que tem tá com mais uma vitórias carinha. na Libertadores, né? Mais participações. Já é um dos que tem mais títulos, É. isso. Tem 3 títulos: Flamengo, Santos, Grêmio e Palmeiras. É Exato. isso. São 5, é. O Inter não? São Paulo. O Inter não. O Inter não tem, O Atlético também não tem nenhum. O Atlético Paranaense não conseguiu ganhar a Libertadores ainda. O Inter tem 2 Libertadores. Né? Calma, irmão. Só perguntei pra você ficar bravo. Tem alguém rindo aí no fundo. Acho que é o Milhosa. Ô, Milhosa Milhosa, tá tem aí. torcedor aí do Palmeiras? Como é que tá a nação palestrina, hein? Você encontrou muita gente aí em Quito, tem mais equatoriano, tem mais palmeirense, tem mais o que por aí, Milhosa? Vamos lá. Ô, Capê, eu encontrei muita gente no voo, né? Na escala que a gente fez ali do Panamá para Quito, tinha muito palmeirense. Ali eu conversei com alguns.
Hoje, aqui na região em que eu estou, é meio longe do estádio, então acho que o pessoal não tá muito por aqui, tá de meia horinha ali, daqui do centro até o estádio Rodrigo Paz Delgado, mas eu tô indo, posso ver se ainda estiver dentro do Esporte Debate, para um bar onde os palmeirenses vão acompanhar o jogo do Flamengo, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais com o torcedor palmeirense, cerca de 1.000 palmeirenses esperados aí pro jogo de amanhã entre LDU e Verdão pela semifinal da Libertadores. Coisa boa, hein, velho? Rádio Raiz. Repórter acompanhando o time no pé do time, hein? Coisa maravilhosa. Libera, né? É liberar o homem? É. Vou liberar, viajou o dia. Dá uma descansada, amanhã tem muito horário trampo. 2 horas antes aí, né, Milhose? Isso, agora são 18 horas e 14 minutos, Capê. Se eu chegar nesse boteco palmeirense aí, antes de acabar o programa, eu dou uma ligada pra vocês. Liga sim. Boa. O que tem pra comer aí? Curiosidade. Você Meu fala aí, Deus. Quito. Equador é comida parecida com a Argentina. Tipo, com Peru. carnes... Eu sabia que você ia perguntar, viu? Ah, porque você sabe, E por né? isso tem uma foto que eu já mandei pro Ale aí. O Ale tá com a foto do que eu comi Nossa. assim que eu cheguei, ó. Consegue que é isso chutar aí? o que é essa parada aí, Capô? Cara, Ó, milho. Ó, na direita ali, É na frango. direita chama mote. É um tipo de milho diferente ali que eles fazem como se fosse arroz, Muito temperadinho prazer, assim, bem gostoso. Lado esquerdo ali é um milho também mais crocante. Aí tem essa tortilha, que acho que é de massa de milho também, com batata, mandioca, recheado de queijo. Isso é bom demais. Banana e embaixo carne, foi o que eu Tem um comi. abacate Esse ali, é né? a fritada equatoriana. É um abacate ali também. A fritada equatoriana, um prato tradicional. o abacate- Como aqui é seca, não tem tanto peixe, né? O abacate é muito comum nesses Então, eles países comem mais latinos, carne. né, da América Latina. Só Aí, né? toma cuidado com comida típica, né? Pra não. Com a pimenta. Exatamente, pra não passar um revertério daí. já passasse por isso, irmão? Uma vez já. E o, Tem que tomar cuidado, né? Porque aí tu vai com muita sede ao pote. e uma dica, viu? Vai tomar, por exemplo, Coca-Cola, toma sem o gelo local, toma só o líquido. É uma dica também boa. Eita, água não por que é que é isso aí? Contaminada a água. A água não é legal. Já tivemos aí experiências de alguns amigos que, inclusive, quase bateram com as botas, É né? mesmo, velho. Porque o que tem de bactéria em Você- gelo a gente não faz Já ideia. tomei umas 3 Coca-Cola com gelo aqui. Ei, Então, deixamos bom. o repórter Agora tá você bom. fala então. isso. Já Bom, melhor mandar outro que você repórter. chegue pelo menos até o jogo. Ô, Milhos, então só pra fechar, É quer isso dizer aí. que esse prato tem milho, mandioca, banana, abacate, frango, é isso? Frango. É frango? Né? É, e sei lá, mas não tem cabelo, pra ser sincero. Quando eu Caramba, pedi, parece eu nem um perguntei poke, muito. né? Mas é bem gostoso, viu? Bem gostoso. Mas parece bem suculento isso. Olha, deu Eu fome. hein? comeria até a tigela, velho, mas assim... Sei lá, curioso, né? Como cada comida... Agora, a gastronomia brasileira, ela é imbatível. Ah, não, né? A igual grande ao verdade Brasil, é essa. Você pode esquece. qualquer lugar do mundo. Nós velho, misturamos ninguém bate a tudo, nossa. né? A gente mistura tudo, velho. O que a Brasil- gente fez com a comida japonesa, cara? Os japoneses vêm aqui e falam, o que vocês fizeram com a nossa O primo comida? da minha esposa é É, japonês. é um negócio de incrível. verdade, ele não É. fala uma palavra em inglês É. nem em português. Então a gente falava por sinais, por telefone, né? E a gente levou ele num restaurante muito bom de comida japonesa. Ele não comeu nem o Gohan. Tô falando sério. Não gostou? Nem o Gohan ele conseguia É comer. mesmo? Achou Tão péssimo. de péssimo. Gohan é só arroz, né? O Gohan é arroz. Ele não conseguiu. Ele achou péssimo. Ele achou Olha. péssimo. A gente apresentou pra ele o hot roll, apresentou pra ele aquela coisa, nigiri de salmão maçaricado, trufado, abado. Mas porque sei ele o não que e tal. gostou do sabor ou porque ele Não achou gostou uma... do peixe, não gostou Ah, do peixe. olha. É, porque o peixe lá é mais forte que o peixe Ah, daqui. sim. E não gostou dos molhos que a gente coloca. E vamos ser sinceros, Ficou olhando a gente lá comer. o peixe que os caras falam que é aquele peixe, né? Aqui os caras às vezes falam que o peixe é tal e não é bem o peixe, né? Vai saber, né? Tem muito, né? É. Eu não gostei do japonês de lá, sabia? Do japonês de lá? É. Ah, o melhor yakisoba que eu comi no Japão. É, Nossa senhora. bom. Nossa. Eu Eu sou não mais, gosto de comida Eu japonesa. sou mais do peixe. Não velho. gosta? Peixe Eu cru sou me chegado. pega, velho. Só Aqui não eu- gosto de atum. Eu gosto de atum. Atum não gosto. É muito bom. Atum eu gosto. Você gosta de atum, irmão? Mas cru? Não, cru não. A gente comeu pizza de atum, é maravilhoso. E o atum com maionese, como uma espécie de aperitivo, com salgadinho, com bolacha salgada, muito bom. experimentei. Muito bom. O Sidão Xavier diz o seguinte: Pretzel, rosquinha Amabel no copo com leite e café. E come com colher. Melhor que lasanha. Sidão Que Xavier isso, aqui. Mas rosquinha é doce, né? Rosquinha é doce. Dá um abraço no Milhose, vai. Tchau, Deixa o homem Milhose. Abraço, descansar. até vai. amanhã, Milhose. E 2 horas a menos dá, hein? Ele pode Dá, recuperar. dá, Valeu, pra gente. descansar bem. Pode Um recuperar o abraço. sono, né? Tchau, tchau, Valeu, Milhose. Bruninho. Valeu. Vai pra Campos do Jordão agora. Eu amo esse cara. Deixa eu Esse cara falar. não existe, velho. Vocês